Caros telespectadores, antes de mais nada, sejam todos muito bem-vindos a este Diálogo Espírita do dia 3 de abril de 2021. Na semana passada eu anunciei que nós falaríamos hoje sobre os transes ou estados alterados de consciência, entre os quais consta o mediúnico. Nós vamos tentar mostrar aqui para vocês o que acontece no cérebro da pessoa durante um transe, quais os tipos de transe, as fases, a extensão dos mesmos. E depois alguns detalhes específicos relativos aos transes mediúnicos, que é o que mais nos interessa. Psicografia, psicofonia. Psicofonia, o que é isso? Vamos ver logo depois. E falaremos também um pouquinho sobre o animismo. Sim, porque muitas vezes os fenômenos podem ser produzidos pela capacidade pessoal do sensitivo, sem intervenção espiritual, ou seja, só às expensas das próprias condições do médium, que não seria nem médium nesse caso. Então vale a pena bem prestar atenção ao que preparamos para vocês sobre este importante assunto. Diálogo Espírita está no ar. Nós vamos falar hoje no nosso tema livre sobre os transes de modo geral e mais particularmente, que é o que nos interessa, o transe mediúnico. Eu coloquei isso há pouco na abertura. Mais uma vez aqui comigo a Andréia e o Humberto. Primeiro uma definição, né? Eu quero deixar claro aqui que as minhas intervenções serão abordando alguns aspectos mais técnicos da mediunidade. A parte, digamos assim, a explicação neurológica de o que acontece durante um transe no cérebro, com a pessoa, com o corpo do indivíduo e tal. E a Andréia e o Humberto ficarão mais com a parte prática, porque eles vivenciam isso no seu dia a dia, ou semanalmente, porque as reuniões não são diárias, obviamente. Então a Andréia, eu vou depois permitir que ela fale sobre a experiência dela, a mesma coisa do Humberto. A mediunidade, a gente poderia dizer assim, entre várias definições, que é a faculdade de se comunicar com os espíritos e pessoas que já desencarnaram. Enquanto que média é todo o indivíduo capaz de transmitir ideias ou outras percepções ou outros tipos de manifestações provindas de uma potência oculta. Muito bem, mas o que é o transe então? É o que a gente vai ver a seguir e eu tenho uma observação antes. A mediunidade, ela depende, em grande parte, de uma predisposição orgânica, segundo os ensinamentos de Kardec e dos espíritos superiores. E também uma outra coisa que tem que ser colocada desde agora é que essa aproximação, esse contato de médium e espírito comunicante se faz através da justa posição dos perispíritos, o corpo astral, corpo espiritual de um e de outro, criando uma espécie, uma ligação fluídica e depende também da sintonia mental. E antes de perguntar aqui para a Andréia, por exemplo, a gente lembra que falei na abertura sobre transes ou estados alterados de consciência, que existem vários estados, depende da frequência do cérebro, a frequência com que os circuitos elétricos do cérebro funcionam. Então a gente sabe que no estado como estamos agora, estamos aí, sei lá, com 10 a 12 ciclos por segundo, mais ou menos. Aí depois a gente fala no estado alfa, que já existe uma baixadinha, né? Aí vai baixando até chegar no zero, quando ocorre a desencarnação. O fenômeno mediúnico, ele está intermediário entre esse máxima vigília e o zero. Mais precisamente é um estado entre o estado de vigília e o sono. Muito bem, você quer falar já agora alguma coisa sobre isso? Sobre o transe? Na verdade como se disse, né, um estado alterado de consciência, e é interessante a gente entender assim, né, que tem vários tipos de transe também, como o Wilson está falando, mas existe também alguns transes que são bem estudados na psiquiatria e psicologia,
que são ligados a alguns transtornos mentais. Então, por exemplo, quando a gente está falando de mediunidade, a gente não está falando desse transe que é ligado a transtorno mental. Por exemplo, uma esquizofrenia que pode fazer esse tipo de transe, um transtorno bipolar que tem uma alteração grave ali que também pode fazer, algumas alterações que são de doença, de patologia, né? Alguns transes também são provocados por medicação. Isso. Então, se a pessoa tomar uma medicação muito forte, o organismo dela não está acostumado, pode gerar um transe, né? Então, a gente precisa sempre entender os vários tipos de transe, e aí o nosso assunto de hoje, basicamente é o mediúnico, né? A gente vai falar um pouquinho assim mais na frente dos transes patológicos, né? Que é o que nós está falando aqui, e onde entra, e aí, porque a grosso modo a gente poderia dizer que o desmaio, o sono, como já foi citado, tudo seria o que ocorre no cérebro é muito parecido, em linhas gerais é muito parecido, a hipnose, que nós vamos ver também. Você quer falar alguma coisa? A tua atividade na casa espírita a gente chama de dialogador, ou de expositor, ou de orientador em reuniões mediúnicas de espíritos que se comunicam através de pessoas denominadas de médiuns. Você quer falar um pouquinho da tua experiência? Como é que você vê essa parte do trânsito? Como é que você sente isso? Os tipos diversos de médiuns, essa coisa? É bem variado, né? Eu até costumo dizer, entre os grupos que eu já trabalhei, os amigos que a gente tem na casa espírita, que cada médium é um universo diferente. Não tem como você... não tem um padrão. Não tem como você dizer que determinado comportamento é correto ou é errado, ou determinada forma de se expressar, porque o médium ele é um intermediário, né? O médium vem de intermediário. Então o que acontece? Ele recebe uma informação, processa com aquilo que ele é natural, que ele é peculiar e expressa uma média desses dois, né? Então, é claro que ele vem, a própria expressão do espírito, mas sempre vai estar mesclado com o seu conhecimento, com o seu conhecimento, com a sua forma de falar, com a sua forma de entender a vida, né? Em geral, o médium vai ter a gente chama de animismo, né? Sim. Que é aquela mistura entre a mensagem e a forma que o médium consegue expressar essa informação. Não existe uma comunicação 100% mediúnica. Porque mesmo nos melhores médiums, às vezes até aumenta a parte anímica no seguinte sentido, porque o espírito, quanto mais conhecimento, quanto mais moralidade, quanto mais conhecimento intelectual o médium possui, quando ele, por exemplo, está falando sobre um assunto científico, o espírito vai se valer do material de conhecimento que já existe na memória cerebral do médium. Ele fica menos esforço para ele transmitir aquela mensagem. Então ele reúne as informações do cérebro, do conhecimento do médium e dá a sua forma. É como se pegasse uma matéria-prima bruta e modelasse dessa forma, né? Então é bem isso aí. Agora a gente tem que entender o seguinte, os transes de modo geral, eles passam por uma espécie de rebaixamento da tensão psíquica. O que é isso? Quando o indivíduo, nós estamos aqui conversando, nosso sistema de alerta, a nossa consciência, ela está toda a vapor. E nos sistemas, nos momentos de estresse, muito pior, né? Aí nós estamos totalmente agitados. Por que a gente diz que o relaxamento faz bem? O relaxamento físico e mental? Porque, principalmente no caso mental, porque a gente diminui essa atividade cerebral. A gente coloca no tal do estado alfa ou delta, né, em que a pessoa se acalma, ela relaxa, ela deixa os problemas externos para lá, ela começa a se isolar, pensar em cada vez menos nos seus problemas e olhar para a sua intimidade. É como se você passasse a fixar a sua atenção num foco único, num ponto único. Seja em grupos mediúnicos, eu acho que vocês fazem isso lá, né? Recomenda para as pessoas, olha gente, agora vamos mentalizar a figura de Jesus. Agora vamos mentalizar uma praia calma, tranquila, ou uma campina verdejante, porque essas imagens fazem com que realmente o cérebro relaxe. Então aí ocorre o tal do rebaixamento
da tensão psíquica, ou tensão psíquica. E há a inibição do córtex cerebral, permitindo que as camadas subcorticais mais profundas, elas passam a se desinibir. E aí que entra, digamos assim, uma passagem de comando. No caso do hipnotizador, nós vamos ver logo depois, né? O hipnotizador, ele fica... A comparação que eu gosto de fazer é o seguinte: você tem uma cidade toda iluminada, imensa, é a nossa consciência total. Daí você começa a apagar as luzes da cidade. E você fica só com uma casa, só com uma lâmpada, um poste. Aquele poste é o chamado ponto vígio, é o ponto de contato entre o hipnotizador e o sensitivo. No caso do transe mediúnico, é o contato do espírito comunicante com o médium. É por ali que funciona, o contato no cérebro do médium, né? Então ali, para a parapsicologia, é onde começam a brotar os fenômenos do subconsciente, os chamados, inclusive, os fenômenos psi, né? De personalidade integral subconsciente. Nós temos que apenas tomar cuidado com as palavras, porque muita coisa, até você acho que mencionou, né? Depende o termo que se usa. Vocês querem, você que é da área, você quer reforçar, me desminta, me corrija se eu estiver errado. Não, tá tudo correto. Nossa, quem sou eu, né, Wilson? Não, você, dentro da psicologia, certamente você estudou muito mais do que eu. Eu não sou da área, né? A gente é apenas um estudante esforçado. Esse tema da mediunidade é bem complexo, né? Então sempre a gente recomenda para quem está iniciando, né? Para quem ainda não conhece muito. Então todas as casas espíritas têm os seus cursos. Sim, hoje em dia dá para ver online. Tem muita coisa bacana, muita coisa séria, né? Aí evitar aqueles sites e material de internet que não é científico, né? Porque também tem muita coisa errada escrita. E o nosso livro dos médiuns, que é o grande guia, né? Então a gente vai estudando por ali. Então, todas essas nuances, essas divisões que você citou, esses níveis de consciência, tudo isso a gente não vai aprender de um dia para o outro, né? Mas na prática, falando com, né, eu como médium, por exemplo, a gente tem que entender assim, a mediunidade não é um privilégio e não é uma situação que a gente é melhor do que aquele que não expressa a sua mediunidade, que todos nós temos em pequeno grau, né? A mediunidade é um compromisso de trabalho para o bem e que a gente conseguiu essa chance de dividir a nossa parcela de dívidas em, né, parcelas menores para poder cumprir isso, né? Foi bem lembrado isso aqui, que na definição de médium, todos nós somos em algum grau, né? Porque a gente tem intuição, algum pressentimento, alguma coisa, ou faculdade. Só se aplica verdadeiramente dentro das reuniões mediúnicas, dentro da doutrina espírita, aquelas pessoas que têm uma sensibilidade realmente bem maior, que trabalha com a mediunidade corriqueiramente. Não aquela pessoa que tem uma classificação também sobre isso aí, não aquele que é apenas médium eventual. Nós vamos para um intervalinho rápido e voltamos em seguida falando sobre os indutores dos transes. Jornal Comunicação Espírita. Nesta edição, livre-arbítrio, causas e efeitos, saúde, necessidade de maior estudo. No editorial, a vida em 4 estações. Os animais são também espíritos? Espiritismo, mídia e tecnologia. Reencarnação, karma e saúde. O espiritismo sem o Cristo. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Então, amigos, estamos voltando falando sobre transe de modo geral, transes mediúnicos em especial. Indutores do transe, o que é aqueles fatores que favorecem, eu falei um pouquinho antes, né, da diminuição da atividade cerebral e tal. A gente lembra que para adormecer é bom ter tranquilidade, você não ficar se preocupando muito com as coisas. É a mesma coisa, só que o transe mediúnico requer, né, Humberto, que a pessoa tem um objetivo claro, né, de servir a espiritualidade, de fazer o bem, de atender os espíritos sofredores que muitas vezes precisam do esclarecimento, de uma oração, de encaminhamento. Então, entre vários, nós poderíamos citar aqui o silêncio, a ausência de luz, música suave, sons ritmados, repetitivos, né, chás,
se usa, não é dentro do centro espírita, estou deixando bem claro isso aí. São indutores de transes diversos, como da própria Umbanda, do Santo, como é que é? Santo Daime e por aí afora, né? Fases de extensão do transe, para a gente entender. Existe o transe superficial e mais profundo, né? Quanto mais profundo for, normalmente o médium depois não lembra de nada. É a chamada amnésia lacunar, ok? Então a tendência é acontecer dessa maneira. Só que tem um problema. Às vezes ele é um transe parcial, mas profundo. E a gente lembra, vocês devem lembrar muito de Chico Xavier, mas alguns outros médiuns, onde o médium está psicografando, por exemplo, uma mensagem, não sabe o conteúdo que está escrevendo, é a mão ali sob comando do espírito, e ao mesmo tempo ele pode conversar normalmente com uma outra pessoa. Então é um transe profundo porque o espírito comunicante assumiu os centros motores do cérebro. Mas, no entanto, o centro da fala, ele está consciente, ele pode entabular uma conversa com as pessoas aqui do lado, né? Então nós temos aí os transes patológicos, são provocados por traumatismos crânioencefálicos, delírios febris, coma, o estado pré-agônico. A gente lembra muito também, você deve saber melhor do que eu, nos casos da epilepsia e da histeria. Temos os transes provocados, os hipnóticos e os farmacógenos. Os exemplos nós temos dos farmacógenos, as alucinações, as funções psique brotam, com medicação inclusive, que tira a pessoa do seu... É um estado alterado de consciência. E o mediúnico, e aí eu passo para vocês, que são os chamados transes espontâneos. Dentro da doutrina espírita não se usa nenhuma dessas substâncias, a não ser a luz branda ou completa ausência, a música suave, etc. A concentração, a prece, né? Na Umbanda tem o ritmo do atabaque, porque aquilo vai pegando aquela repetição, e o cérebro do indivíduo não cai no sono, mas ele entra em transe. Aquilo é fatal, acontece mesmo. E o próprio substâncias como o álcool, quer queira, quer não, é um indutor de transe. Então agora eu pergunto pro nosso amigo Humberto aqui, a grosso modo, como se dividem as comunicações mediúnicas, assim, em relação ao tipo de fenômeno, né? Vocês temos a psicografia. Isso, né? os fenômenos, a gente chama lá defeitos intelectuais e os defeitos, ou efeitos inteligentes, e os defeitos físicos, né? Certo. Poderia citar alguns exemplos? Então, defeitos físicos, a psicografia mecânica. Não, aí efeitos inteligentes, né? Mas... O efeito físico onde é ostensivo, qualquer pessoa vê. E os efeitos inteligentes, praticamente, é uma coisa mais na intimidade do próprio médium, né? No caso da comunicação... As comunicações do modo geral, psicofonia, psicografia, a pintura mediúnica são chamados de efeitos inteligentes, efeitos intelectuais, porque fica só no nível do próprio médium, né? Agora, a partir do momento em que qualquer um pode ver, qual é a diferença entre clarividência? Vamos fugir um pouquinho aqui. Qual é a diferença entre vidência e clarividência? Na vidência, todos veem, qualquer pessoa. Então, lá no Monte do Tabor, quando houve a transfiguração de Jesus, né, todos que estavam presentes, todos os discípulos viram. Uhum. Agora, a clarividência é só o médium que enxerga. Aí ele descreve, eu estou vendo isso, isso, isso. Inclusive nas reuniões mediúnicas. Eu não sei se na reunião que você dirige tem algum médium vidente. Sim. Ou clarividente, no caso. Clarividente. Entendeu? Aí a diferença. Andréia é clarividente, porque isso acontece no grupo normalmente que a gente trabalha. O que acontece? É uma direção da espiritualidade maior. Sim. A gente se coloca à disposição, né? Então é uma situação assim de um trabalho específico, né? Onde os médiuns estão à disposição da espiritualidade e a espiritualidade comanda isso. E até, inclusive, ela acaba auxiliando no desenvolvimento do médium. Porque médium, como até a André citou, todos somos médiuns em algum grau. E tem muitos médiuns que não sabem utilizar a mediunidade,
né? Então, para você participar de um grupo mediúnico e servir dessa forma no trabalho cristão, você precisa de um desenvolvimento de estudo e de preparo, né? Então, as nossas reuniões são assim, e aí esses efeitos eles podem ser diversos. Inclusive, durante o tempo, o médium pode adquirir outras habilidades e ir se desenvolvendo conforme a necessidade do trabalho do grupo. André, em relação a essa diferenciação que a gente vê aí da mediunidade, a gente chama de mediunidade também, é um outro termo, mediunidade subjetiva e mediunidade objetiva, por isso que eu coloquei, né? A subjetiva é aquela que fica mais no âmbito da intimidade do médium, ele que entende, percebe, vê, comenta, e escreve ou fala. E a objetiva é aquela que fenômenos de movimento de objetos, aparições, materializações. Queria falar um pouquinho sobre isso? É importante isso que o Humberto acabou de dizer, né? Que eu acho que tem alguns pontos, quando a gente fala do assunto mediunidade, que é importante lembrar. Esse que é a espiritualidade que conduz, e que um médium, ele é como um instrumento. Então, por exemplo, os médiuns de efeitos físicos, é usado o ectoplasma para que ocorra algum tipo de barulho. Eu, por exemplo, quando era criança, morei numa casa que, já por conta talvez da mediunidade que eu tinha ou alguém da minha família tinha e a gente não sabia, existia o efeito físico de bater na parede. Então, onde eu estava brincando com meu irmão, batia na parede. E era sequencial e era de uma forma inteligente, não era aleatório. Então, quando buscava aquele barulho, não encontrava onde, ou parava. Aí, quando a pessoa se afastava, por exemplo, alguém, o meu pai ou a minha madrasta se afastavam, aí voltava a bater. Então, ali existia um efeito físico. Mas a gente era criança, não sabia, né? Ficava com medo, ficava assustado. Então, a outra mediunidade, que é essa sensitiva, que é de psicofonia, que usa esse recurso da inteligência, eu sempre acredito que essa mediunidade é para a gente trabalhar para o bem, né? E as pessoas adoecem por desequilíbrio mediúnico. Elas não sabem que são médiuns, né? E aí, aqui que entra a informação, esses recursos que nós temos hoje, de estudar, de fazer os cursos, né? O que vocês estão colocando, lembrando que a gente chama realmente de educação mediúnica, né? Um curso aí de 12 meses, 18 meses, alguns mais intensivos, mas a pessoa está sempre aprendendo mais. Então, de fato, porque quando a gente fala em objetos que se movimentam, não só poltergeist, não só para o mal, não só havia esses tipos de fenômenos de levitação, de materialização, de efeitos luminosos, perfumes que as pessoas sentem, materializando vários, não é só de outros espíritos, mas de flores, de outros objetos, até de animais. Tudo isso foi muito estudado, principalmente nos Estados Unidos, na Europa, na Inglaterra, na França, no final do século retrasado e início do século passado. Hoje em dia esses fenômenos são mais raros, né? Então, praticamente, hoje a gente estuda e se dedica à doutrina espírita com os efeitos inteligentes. Só para fechar aqui, na psicografia existe a psicografia mecânica, semimecânica e intuitiva, a título de informação. Procurem saber, uma outra oportunidade, quem sabe a gente possa se estender também. Muito obrigado pela atenção e até a próxima semana. Falo rapidamente sobre 4 livros, todos de nossa autoria e para cuja leitura eu convido todos vocês. Pois além de poderem usufruir de um excelente conteúdo, estarão alimentando com recursos econômicos a instituição que leva este programa até a casa de vocês. Temos aqui a Eficiência na Comunicação Espírita, editora DPL 2001, o Espiritismo em Visão Panorâmica, editora O Clarim 2006, e os últimos 2 livros da editora M, Destino, Determinismo ou Livre-Arbítrio, de 2011, e de 2017, Admirável Mundo em que Vivemos. Os pedidos podem ser feitos pelo e-mail e pelo WhatsApp que estão aí na tela. E informe-se sobre os valores. Promoção especial de aniversário 25 anos A de Paraná, o kit completo com os 4 livros com desconto de 30%. Mas há também a possibilidade da venda avulsa a preço normal. Não percam esta rara oportunidade e boa leitura.
Olá! Hoje no Fonte Allan Kardec nós iremos tratar de um assunto que está lá no Livro dos Espíritos, na questão 913. É a seguinte: Kardec vai perguntar para os espíritos, entre os vícios, qual o que podemos considerar radical? E os espíritos vão responder que, já o dissemos muitas vezes, o egoísmo. Dele se deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Aí, lá na questão 785, Kardec também vai perguntar qual o maior obstáculo ao progresso. E os espíritos vão responder que é o orgulho e o egoísmo. E eles vão dizer também que está se referindo ao progresso moral, não intelectual. Então, nós vamos ver lá no livro do Chico Xavier, de Psicografia do Chico, na Seara dos Médiuns, uma poesia. Eu vou falar que é uma poesia porque ele vai trazer justamente assim, ó. Na sociedade, o egoísmo faz o que quer. O orgulho faz como quer. O bem faz tanto quanto pode, acima das próprias obrigações. No trabalho, o egoísmo explora o que acha. O orgulho oprime o que vê. O bem produz incessantemente. Na amizade, o orgulho clama por privilégios. O egoísmo utiliza situações. O bem renuncia ao bem próprio. Na dor alheia, o egoísmo esquece. O orgulho condena. O bem ampara. Quando falamos aqui que na dor alheia o egoísmo esquece, nós estamos vivendo um momento que muitos têm esquecido da dor alheia, em que o momento é de muita dor, de muitos sofrimentos para algumas famílias, para conhecidos nossos, nem tão conhecidos, pessoas distantes, e que estão passando por tanta dificuldade diante da pandemia. E o nosso egoísmo, muitas vezes, faz que nós nos esquecemos. Aí na questão do Livro dos Espíritos, 917, é a seguinte: qual é o meio de destruir o egoísmo? De todas as imperfeições humanas, a mais difícil de destruir é o egoísmo, porque está sempre ligado à influência da matéria. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Então, meus amigos, ficamos aqui o convite para fazer uma reflexão: como anda o nosso egoísmo? Como anda o nosso amor, o nosso respeito pelo nosso próximo? Como que está a caridade, mas a caridade verdadeira, aquela caridade de respeito ao próximo. Como diz aquele ditado assim: farinha pouca, meu pirão primeiro. Como que está a nossa farinha? Como está nosso pirão? Nós estamos compartilhando a nossa farinha ou estamos fazendo o nosso pirão primeiro? Obrigado.